é mais parte por um amor universal. Como eles já passaram por tudo que nós estamos passando, eles têm um conhecimento que os ajuda a ter formas de nos ajudar. Já passaram por isso, souberam como vencer, souberam até as dificuldades que enfrentaram, souberam até quanto tempo demorou para que conseguisse superar qualquer problema, né? Porque nós temos um grau de resistência e teimosia, assim, não querer mudar muito grande, né? Nós somos muito resistentes a mudar os nossos pontos de vista. É muito difícil, né? Alguém que às vezes não saiba lidar com essas coisas, pelo menos se predispor a pesquisar ou estudar. Então muita gente às vezes entra num debate ou cria um debate que cria apenas intriga, apenas como diz, né, para causar polêmica, mas dessa polêmica dificilmente tira alguma coisa assim muito útil. Então eu sempre fui daqueles que aprendi muito com Chico Xavier. Chico Xavier sempre foi muito de ouvir, pouco de falar. Ele sempre falou assim que ele sempre foi de estudar tudo aquilo que ele ofereciam a ele, mais da bagagem que ele trouxe de conhecimento. Ele sempre procurou ter uma vida simples, humilde. Ele nunca revelou quem era o anjo da guarda dele. Que o Emmanuel era um mentor espiritual, né? Aquele que já em muitas encarnações conviveu com o Chico e que se criou nesse mecanismo de desenvolvimento, de comunicação, para que hoje a gente tivéssemos aí todo esse compêndio de lições. Pessoal, a energia está muito acolhedora hoje. Eu acredito que quem vá ao Templo Maria Santíssima sinta isso também. Nós estamos com muitas pessoas aqui ao vivo. Pessoal, é de graça, tá? Inscreva-se no canal se não é inscrito. Deixa o like, também é de graça. Você ajuda muito a divulgar o conteúdo. Escreva seus comentários. Para escrever o comentário tem um único pré-requisito: se inscrever no canal. Então é de graça, você participa aqui, você auxilia o canal a crescer e trazer mais pessoas com essa qualidade de conteúdo. Gilberto, vamos lá então. As pessoas estão participando aqui nos comentários e eu vi um comentário interessante relacionado aos tremores de terra. As pessoas estão muito preocupadas e estão falando em relação a esses tremores, se tem algum risco espiritualmente falando com a relação do Brasil. E óbvio que isso tem uma relação também espiritual com os países que estão sendo acometidos. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bem, talvez quem esteja perguntando, talvez acompanhe nossas lives. Recentemente, né, a ciência, né, divulgou um pouco, né, o que está acontecendo com o núcleo da Terra. E a gente sabe que todas essas placas tectônicas, elas estão sempre em movimento. A gente sabe que o Brasil ele está em cima de uma placa tectônica, então não há aqui no Brasil possibilidade de ter grandes terremotos, mas aqui no Brasil pode sim ter pequenos tremores de terra, em função desse movimento que o planeta está passando, certo? E os espíritos já nos alertaram quanto a isso, a respeito até da questão da verticalização do eixo da Terra, em que a ciência agora vem falando abertamente sobre isso. A Lua já houve uma mudança, né, na rotação da Lua, cerca de 23 graus ela mudou, e a gente sabe que a inclinação do planeta Terra, esses 23 graus, vão acontecer. As lives que nós já fizemos anteriormente lá na nossa casa, falamos bastante sobre isso, entendeu? Vai acontecer tremores no Brasil? Já está acontecendo. Esses dias, inclusive, em São Paulo, foi registrado um abalo sísmico um pouquinho maior em Minas Gerais, no Nordeste, na região do estado do Amazonas, a própria região amazônica, em função desses tremores que acontecem na Cordilheira dos Andes. Como o planeta ele é um organismo vivo, o que acontece lá reflete aqui. Qualquer placa tectônica que mexer em qualquer parte do planeta afeta o planeta todo. Qualquer parte que mexe na sua casa afeta a casa toda. E é uma coisa comum, uma coisa normal acontecer. Tremores sempre aconteceram. Não vão parar de acontecer. Como falamos, né, a Terra ela é um organismo vivo. E como até ela assentar esses 23 graus, vão acontecer muitos abalos sísmicos, sim.
entendeu? Não esses tão fortes como estão profetizados lá no terceiro segredo de Fátima, né? Que a gente sabe que vai acontecer, a gente não sabe o dia, não sabe a hora, e nem somos levianos para ficar marcando datas aí para que as pessoas fiquem assustadas, né? Mas eu sempre acredito na prevenção e tomar todos os cuidados, entendeu? Tremor sempre acontece, a gente sabe onde acontecem os tremores mais fortes, principalmente lá no conhecido Cinturão de Fogo, é uma região onde tem todos aqueles vulcões interligados, que pega praticamente todo o planeta. Aquelas regiões sempre acontecem muitos tremores, muitos tsunamis e todos esses fenômenos naturais. Que também sempre ocorreram em várias épocas da humanidade, né? Desde que o mundo é mundo. E o Alexandre Barrocal, ele entrou nessa linha de perguntas, eu achei interessante, aproveitando a questão dos tremores. Tenho dúvida e um certo medo em relação à última mensagem do Santo Agostinho, através do Gilberto, referente ao planeta Nibiru. 8 horas de tremor e 3 anos e meio de muita dificuldade e reconstrução. Alexandre, né? Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Olha, esse planeta, ele não é invenção de ninguém. Ele foi descrito por Nostradamus, Edgar Cayce falou sobre ele, está ali escrito no Apocalipse, né, a respeito desse planeta, e a própria NASA, a própria Agência Europeia Espacial, já localizou esse planeta. Então a questão que se fala é uma soma de eventos que foram ali, né, falados por Nossa Senhora em Fátima, no terceiro segredo de Fátima, para quem for estudar. Ali ela fala que terá 8 horas de tremor em todo o planeta. E justamente no período que teremos essa escuridão. Como é que isso pode acontecer? É como um eclipse. Como esse planeta ele é muito grande, quando ele estiver passando entre o Sol e a Terra, é claro que a luz do Sol não virá para cá. Quando ele estiver se aproximando, nosso irmão Agostinho fala que nós vamos entrar num período de muita penumbra. Vai estar como se fosse o finalzinho de um dia, e com todos os fenômenos, né, acontecendo. Por exemplo, principalmente a respeito de vulcões, que conforme o magnetismo desse planeta, que é muito forte, interferir diretamente aqui no nosso planeta, inclusive para que possa acontecer essa verticalização. Então são coisas que vão acontecer simultaneamente. Esses 3 dias de escuridão, porque é o período em que o planeta ele vai ficar ali entre a Terra e o Sol. Por isso são 3 dias. Só que o período que ele vai levar, a demora que ele vai passar, até tudo voltar ao normal, até a luz do Sol restabelecer toda a claridade, toda a energia aqui, aí muita água passou debaixo da ponte. Aí muita coisa aconteceu. E as pessoas pensam muito, né, no sofrimento, nas dificuldades que a humanidade vai passar. Como a gente gosta de estudar um pouco sobre as profecias, e a gente fala muito sobre reencarnação, ou seja, a vida ela não pode ser só isso aqui no plano físico. Todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos partir dessa para outra. E a vida não pode parar aqui e a gente ficar do outro lado lá fazendo o quê? O que nós vamos ficar fazendo do outro lado? Nada. Esperando o quê? Esperando o Criador vir nos ajudar, tá? Mas e depois? Ele vai fazer o quê com a gente? Nós vamos ficar lá o tempo todo batendo papo, tomando um cafezinho, tomando chá, fazendo isso e aquilo? Não. A gente sabe que o universo trabalha para todo mundo e no plano espiritual também. Então, o que a gente sabe, pessoal, que para a gente evoluir, a gente não consegue evoluir tudo numa vida só. Não consegue aprender tudo. Por isso que a gente precisa ir voltando até a gente ir se desligando completamente de tanto materialismo que a gente cultiva. Não que nós somos contra as coisas materiais, jamais. Estando aqui no plano físico, tudo isso é necessário. Estando no plano espiritual em cada uma das dimensões, nós vamos nos adaptar a cada uma dessas dimensões de acordo com o que nós precisamos. De acordo com aquilo que será útil no momento para que a gente consiga aprender mais e evoluir mais. Então, esse período, esse choque que vai ter, energético, vibracional,
que a gente fala para as pessoas, né? Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo é maravilhoso. Estamos aqui com a internet falando com gente do mundo inteiro. E os espíritos já nos alertaram que nós vamos enfrentar um bug disso aí. Vai acontecer? Vai. Vai acontecer com o planeta? Vai. A gente sabe que hoje tudo depende de satélite. Derrubou um satélite, acabou a internet. Né? Então, esses 3 dias de escuridão, essas 8 horas de tremores de terra, estão tudo ligados às profecias lá, né, de Nostradamus, inclusive o que está acontecendo hoje lá em Paris, exatamente na mesma circunstância que ele descreveu lá nas Centúrias. Esses tremores que vão acontecer, toda essa mudança é para poder, inclusive, nivelar, né, zerar o eixo terrestre, para que depois ele comece a evoluir. E a gente sabe que muita gente vai desencarnar, vai. Muita gente vai desencarnar. E pode ser que esses 2/3 da humanidade desencarnem nesse período. Estou dizendo, pode ser. Ou como pode ser também que, mediante essa loucura dos homens de ameaça de guerra nuclear, também possa acontecer de dizimar 2/3 da humanidade, se a gente parar para pensar. China, Rússia, Estados Unidos, mais a Índia. Quantos bilhões de pessoas que não moram ali? Caindo ali, o pessoal resolver, apertar botão. Míssil para cá, bomba atômica para lá e para cá, todo mundo vai morrer. Dá mais ou menos 2/3 da humanidade quem vive hoje no hemisfério norte. Entendeu? Que será mais afetado nesse período. Então, voltando, né, a falar sobre os 3 dias de escuridão, esses 40 meses de penumbra, entendeu? Que a gente já vai falando aquilo que os espíritos orientam para a gente aprender a se cuidar. Cuidar da nossa mente, nosso coração, para a gente aprender a confiar em Deus de verdade e acreditar que, mediante tudo isso, a providência divina também estará presente. Nós não estaremos jogados à própria sorte, que se dane, vai todo mundo morrer, vocês que se ferrem e tudo mais. Não é isso. Entendeu? Vai sofrer aqueles que já sofrem hoje. Aqueles que, sabe, também nem querem sequer pensar nisso, por medo ou por qualquer coisa. A gente sabe que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, que o Cristo não desampara nenhum dos seus filhos, que as próprias falanges espirituais também irão socorrer aqueles que não têm que passar por isso. Ou não precisam sofrer tanto, porque é uma coisa que vai afetar o planeta todo. Infelizmente. Isso aconteceu, né, a gente gosta de estudar, aconteceu lá com o planeta que gira em torno de Capela. Isso aconteceu recentemente em Marte, entendeu? Já aconteceu isso em Vênus. Mas por que não vai acontecer com o nosso planeta? Nós não somos melhores. Viu, Alexandre? Eu fosse você, eu cuidaria bem da cabeça, bem da sua saúde, continuaria estudando, continuaria trabalhando, sem ficar pensando em que se vale a pena fazer tudo isso ou se o mundo vai acabar. Eu sou, sabe, do pensamento de Martinho Lutero. Se eu souber que o mundo for acabar amanhã, ainda hoje, eu vou plantar minha macieira. É assim que a gente pensa. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.